Eu acabei desligando o vídeo, né? Então, então vocês já sabem que através do Family Search a gente consegue começar a construir a nossa árvore familiar. Das outras reuniões eu vou passar pequenos vídeos também, do Ancestry e todos os outros, Find a Grave, para que a gente possa aprender também. Vou postar lá no nosso grupo de convidados o link do Family Search e aquele que se interessar podem pedir ajuda para mim, que eu vou ter o maior prazer de ajudar vocês a começarem a fazer a história da família de vocês. Né? E depois de tudo isso, né, de toda essa introdução, eu quero dar a palavra a Roberta Kiss, uma grande amiga minha, uma colaboradora, a gente já se conhece há muitos anos, tá? Eu não vou apresentá-la formalmente, vou deixá-la fazer isso, tá bom? E vamos aí curtir aí a o nosso bate-papo com a Roberta Kiss a respeito desse tema tão bacana que são os valores familiares. Obrigado, Roberta, a palavra é sua. Bom dia, obrigada pelo convite, Tony. Obrigada pela confiança. Trazer um tema tão complexo nos dias de hoje é um desafio e eu aceitei prontamente, porque, enfim, eu amo pessoas, amo as relações humanas, e eu acredito que a família é um projeto em construção e desconstrução constante. E isso me instiga a poder falar um pouquinho disso devido à minha vivência e devido à minha experiência profissional. Então, eu vou me apresentar rapidinho e gostaria que todo mundo falasse seu nome também para a gente poder interagir. O legal da palestra é essa troca, tá? Eu não vou trazer verdades absolutas, até porque elas não existem, nem vou trazer conceitos únicos. Tudo é possível de reflexão, de construção e de comunicação coletiva. Somos uma família aqui de 7 pessoas, eu vi que temos 7 pessoas, 8, não sei, mas já somos uma família por estarmos convivendo, por estarmos nos relacionando e por estarmos no mesmo barco, a humanidade, o barco da humanidade, o barco da solidariedade, dos valores sociais, porque estamos em sociedade, não tem como estarmos fora desse barco. Então, eu quero me apresentar, sou Roberta Kise, tenho 45 anos, sou mãe de dois, de um menino e uma menina, sou irmã mais velha de uma família só de mulheres. Meus pais tiveram 3 filhas e eu sou a mais velha. Sou curitibana, tenho uma formação em serviço social, com especialização em psicologia humanista e existencial, e também uma formação em gestão de projetos. Eu acredito muito na humanidade, na sociedade, nas relações humanas. Eu acredito muito no ser humano como projeto perfeito criado por Deus. Eu sempre digo assim, os seres humanos, eles nasceram para dar certo, eles foram criados para dar certo. Então, acredito nisso, né? A minha mãe diz para mim, você confia em todo mundo. Eu falei assim, até provar o contrário, para mim todo mundo é bom. Todo mundo é bom, até provar o contrário. É diferente, né? As pessoas, hoje em dia, elas têm a tendência em desconfiar para depois confiar. E eu acredito nessa potência que é seres humanos. Gente, falar de família é tão complexo porque a família, ela mudou. Existe uma família num conceito antigo, que era a família patriarcal, era heterossexual, e a família da hierarquia, onde existia uma hierarquia, existia um padrão, e hoje a família mudou, e mudou para melhor, digamos assim. Nossa, Roberta, como assim mudou para melhor? Mudou para melhor no que diz respeito aos valores sociais. Por quê? Porque ela, devido a essa mudança histórica cultural, a família ela se forçou a ampliar sua visão, ampliar seu conhecimento, ampliar a sua proposta de sabedoria, porque a gente nasceu para fazer uma diferença, para deixar um legado. Só que esse legado, ele não é estático, ele é um processo de desenvolvimento pessoal e coletivo. Quando eu me desenvolvo como mãe, eu ajudo meu filho a se desenvolver como filho, porque eu estou nessa relação constante com ele. Quando eu me desenvolvo como mulher, eu ajudo meu companheiro ou minha companheira a se desenvolver.
Ontem eu falando com um amigo meu, eu falei, as coisas só mudam quando a gente muda. Então, e essa mudança, ela é positiva no sentido de que aquele padrão da hierarquia não fazia bem para todos, né? Tinha um opressor e um oprimido. E esse oprimido não tinha oportunidade de construir nada com o opressor, porque ele tinha um lugar estático. Eu tô aqui, você tá aí, e a gente não constrói nada junto, a gente só vive, a gente só convive, mas a gente não estabelece uma relação que fortalece os valores. Que são? Quais são os valores sociais, os básicos? Existem muitos, né? Mas o valor essencial de uma relação saudável, uma relação humana, uma relação forte é o respeito, a justiça, a solidariedade, a empatia, a responsabilidade, a liberdade e muitos outros valores sociais existem. Mas nesse padrão hierárquico e esse padrão heterossexual, esse padrão da não daquele formato estático não possibilitava todas as versões desses valores que a gente chama. Ele, ele era bom e bonito, mas ele precisou evoluir, se desenvolver. Então, o que a gente chama de família? Um grupo de pessoas que têm afeto, que se respeitam, que convivem, que se amam, que nem sempre vai ser do pai e da mãe, porque tá, então se o meu pai e minha mãe faleceram, eu já não tenho mais família? Se eu não tenho esposa ou esposo, eu não tenho família? Se eu não tive filhos? Então, quando há um conceito único de família, ele acaba sendo excludente, ele acaba sendo limitado. E a família ela não pode ser limitada, porque como ela é algo tão lindo, tão possível, tão formador, porque os filósofos dizem que a nossa primeira formação está na família que a gente veio, né? Os filósofos dizem que a nossa primeira base está aonde a gente foi formado, gerado e desenvolvido enquanto pessoa. Então, alguém quiser contribuir, gente, por favor, falem, levantem a mão, participem. Eu quero que seja algo muito dinâmico, então que vocês possam contribuir e realmente ajudar nessa construção e desconstrução da família. Quando o Tony me chama para falar sobre o papel da família, eu falo, gente, tem um papel riquíssimo, mas que pessoas questionam, pessoas estudiosas, cientistas, dizem a família está em crise. Não, não é que a família está em crise. As relações humanas, as pessoas que compõem essa família estão em crise. E essa crise, esse conflito, não necessariamente é ruim sempre. O processo de crise e de conflito, ele nos faz duas coisas. Ou a gente sofrer, ou a gente crescer. Ou a gente se desenvolver, ou a gente se entregar para aquela situação que aquele conflito gerou, ou que aquela crise gerou. E eu sempre lembro, né, das pérolas que nascem a partir de uma, um atrito. Então, a partir do atrito, do conflito, do confronto, da comunicação, do questionamento respeitoso, com justiça, com solidariedade, com empatia, com liberdade, que nasce uma nova oportunidade de crescer e se desenvolver enquanto família. Né? Ah, você tem. A mãe sempre tem que ser autoritária, e o filho sempre tem que obedecer. Sim e não. Né? Em alguns aspectos, sim, em alguns aspectos, não. Então, essa falta da reflexão de que
é possível uma construção humanizada, baseada no afeto, no respeito, nos valores sociais, a família sim tem um papel fundamental, um papel que oportuniza o crescimento e o desenvolvimento daquela pessoa formada dentro dessa família. Mas nem sempre é assim, gente. Porque dentro da Roberto, família. Oi? vou Pode, falar. só para concluir uma reflexão aqui. Dentro da família existe a intimidade. Dentro da família existe uma relação que gera isso. E que nem sempre vai ser ruim e nem sempre vai ser bom. Pode falar, Tony, por favor. Eu gostei muito quando você falou aí sobre os tipos de família, né? Eu, quando convidei um amigo meu, né, para vir participar dessa reunião familiar, Código Família, ele disse assim: Eu não tenho família. A minha família é eu e minha bicicleta. Eu disse: Então traga a sua bicicleta. Você é a sua bicicleta. E tá tudo certo, né? Então, quando você convida, você, é uma reunião familiar. Para muitos, peraí, né? Porque eu sempre chamo para reunião de negócios, né? Porque todos nós somos empreendedores aqui. Poxa, agora chamar para uma reunião familiar, né? O que é isso? Eu não tenho família. Então, realmente é um campo muito delicado, né? Que todos nós vivemos. E esse ponto que você falou sobre a obediência, né? Que nós não temos que obedecer sempre. Aí eu pensei assim, realmente, eu tive oportunidades de não obedecer e passei experiências por isso, né? Se eu não tivesse, se eu não tivesse desobedecido, eu não teria aquelas experiências, né? E até que foram boas, né? Então, assim, é justamente esse relacionamento, né? Esse negócio de imposição, né? Hoje a educação ela está mais aberta, né? Tolera-se mais, mas claro que precisa se colocar limites, né? É na família, olha, veja bem, ó, até aqui você consegue ir, daqui até ali, ó, já é perigoso, né? Por isso eu digo, a nossa família é o campo seguro, é onde a gente é a nossa casa, né? A nossa família. Depois de tudo que está desabando lá fora, a minha família tem que ser esse porto seguro de confiança, de obediência e de experiências, né? Eu gostei bastante sobre a sua fala com relação a isso. E os tipos, né, e as outras variações, e a gente ter empatia com isso, né? Não julgar, né? Julgar menos. A gente sempre julga, né? Mas julgue menos, né? Seja mais participativo, acolha mais. Podemos não concordar, né? Mas a gente não precisa atacar. Né? É aquilo que eu falei lá no começo. As famílias, elas estão sendo atacadas, ou seja, né? Não precisa disso, né? A gente precisa ter mais acolhimento, porque existe tanto alegrias ali dentro quanto existe tristezas também, né? Então Eu quero essa é a minha contribuição. Ai, que lindo. Eu quero agradecer o Sidney e a Marília, que eles estão mandando coraçõezinhos e estão participando. Gente, a família, ela é construída como? Laços parentescos, laços afetivos, convivência e responsabilidade mútua. Responsabilidade mútua, alguém cuida de alguém. Não necessariamente precisa ser minha mãe, não necessariamente precisa ser meu pai, não necessariamente precisa ser meu filho. As pessoas, quando se cuidam e são responsáveis umas pelas outras, elas podem construir uma relação familiar. As pessoas, quando têm um afeto, um respeito, ela pode construir uma relação familiar. E também tem a questão sanguínea, a questão legal e a questão do afeto, tá, gente? Então, esse teu amigo aí que disse da bicicleta, alguém cuida dele. Embora ele às vezes não perceba, alguém sabe, um vizinho sabe que ele tá ali. Não é uma família de convivência, mas é uma família comunitária. A pessoa que mora perto, ele pode ser uma família extensa, né? Porque a gente tem uma limitação. Quando eu falo de família, vai ser tema religioso. Ah, eu não sou religioso porque eu vou falar de família. Se a gente fala de família, a gente está falando do pai, mãe e filho. Existe uma limitância, uma limitação mental que, quando traz esse tema, nos traz ou uma alegria, nossa família, ou uma dor, eu não tenho família. Minha mãe me abandonou, meu pai está preso, meu filho morreu. Assim, então, a gente, essa palavra, ela foi
ela foi muito bombardeada, essa palavra que você disse. Ela foi bombardeada por várias versões e várias situações que o conflito existencial das pessoas, o conflito social, demandou em cima dessa palavra família, que é uma palavra ótima, perfeita e eu quero dizer que não tem como você não ter família. Você nasceu de alguma família. Eles podem ter morrido, mas você tem uma família. Eles só não estão com você fisicamente. Poxa, mas meu pai e minha mãe não me criaram, me abandonaram. Alguém te criou. É uma família. Poxa, mas eu não falo com ninguém. Você tem uma família. Embora você não a reconheça, devido a várias situações que possam ter acometido essa relação, ninguém é sozinho. E ninguém não precisa de ninguém. Ai, tá, eu me basto, eu me sustento, eu não preciso. Em algum momento você vai precisar de alguém. Você vai precisar reconstruir esse laço quebrado com alguém que você confia, com alguém que você gosta, com alguém que você respeita, ou com alguém que você tem afinidade. Então, não tem como a gente viver em sociedade e não pertencer a uma família, gente. Mas a minha reflexão que eu trago é que a família, hoje em dia, devido às mudanças, a gente não precisa ter uma visão romântica dela, né? Romantizada de que a família é perfeita. A família não é perfeita. E essa não perfeição também não é de tudo ruim, porque das duas formas, ou ela faz você evoluir, ou ela faz você se limitar. E quem que determina essa seu posicionamento, esse teu movimento, são os seus valores quanto pessoa. É o que você precisa, o que você deseja, o que você almeja, ou o que você consegue. Às vezes, sozinho, você não vai conseguir. Você vai precisar de uma ajuda, de uma pessoa de confiança para ajudar você a quebrar aqueles valores pessoais que foram quebrados, que é o valor do amor, o valor da esperança, o valor da fé. Você acaba perdendo a fé na família porque você entende, poxa, minha família não foi boa, então toda a família não é boa. Meu ex-companheiro me agrediu, então todo homem é. Então vem a crise existencial e a crise dos conceitos, a crise do que é real e do que é ideal. Mas entre o que é real e o que é ideal, existe nós, enquanto pessoas, que podemos construir e desconstruir esses conceitos e escolher ressignificar e transformar a realidade que estamos. Poxa, minha primeira família não deu certo? Deu certo. 10 anos que eu fui casada, deu muito certo. Por 10 anos, deu certo. Mas qual que a gente vai. Qual que é a tendência? Ai, meu casamento não deu certo, eu separei. Não, deu certo por 10 anos. É a desconstrução e a ressignificação daquele conceito. Eu tive uma família padrão por 10 anos. Hoje a minha família tem um outro padrão, que é mãe e 2 filhos. E não é por isso que deixou de ser família. Então, eu aprendi muito com a minha família, gente. Eu sofri muito com a minha família, mas eu aprendi muito. Eu sou filha mais velha, e o meu pai, numa crise, a minha mãe ficou grávida dele quando eram namorados, ele falou: e agora? Eu não posso. Eu vim para estudar, vim da roça, eu não posso ter pai agora, eu não estou preparado. E qual que foi a proposta do meu pai para minha mãe? Aborta. E a minha mãe: não, eu vou assumir essa filha, porque eu assumo as minhas responsabilidades. O meu pai em crise, eu condeno ele, ele tinha um contexto, ele tinha uma juventude, ele não estava preparado, ele veio da roça, ele não esperava ser pai. E de repente ele foi pai, e daí? Eu não julgo. Mas a minha mãe precisou assumir essa filha sozinha, até ele se sentir forte para dizer: não, eu vou assumir, vou me casar com você e vou assumir. Aí construíram uma família, né? Eu, minha mãe e meu pai. Mas essa família foi construída a partir de uma circunstância e não necessariamente a partir de um vínculo afetivo que se posicionou a construir essa família. E aí veio a crise, né? Um homem que não estava preparado para ser pai assumiu a paternidade e veio o conflito, né? Assumo, não assumo, cuido, não cuido, quero estar aqui, não quero estar aqui. E a família nasceu nas suas circunstâncias, nos seus desafios. A minha mãe, por eu ser filha muito parecida com meu pai, ela sempre me comparou a ele.
Então ela olhava para mim e via meu pai. Inconscientemente ela me tratava mal. E eu não entendia por quê. Falei, mas por que ela trata minhas irmãs diferente de mim? Tudo que acontece de ruim sou eu. Então precisei estudar, fazer psicologia para entender. Ah, é claro, o problema não sou eu, não é comigo, é com o meu pai e inconscientemente a minha mãe descarrega em mim. Então eu desconstruí e falei, nossa, eu tenho uma família perfeita, com crise, com conflito, com amor e com afeto. Então a família ela tem vários elementos e vários valores que nem sempre são tão ah, unilaterais, né? O que eu acho importante que a minha mãe me respeite, porque eu não sou meu pai. Mas na cabeça da minha mãe, eu era eu era reflexo do meu pai. Ela tinha um ranço do meu pai, automaticamente ela descontava em mim. Mas quando eu entendi que isso não era um problema meu, passou. Eu consegui resgatar o meu valor pessoal e falar, gente, independente das crises que eu sofro por ser a filha mais velha e ser muito parecida com meu pai, eu amo a minha mãe. Eu a respeito. Mas não foi fácil, gente. Não foi fácil. Em alguns momentos eu falei, gente do céu, leva ela daqui. Ela muito, né? Em alguns momentos eu queria sair de perto da minha mãe. E como comumente, né? A gente quer ficar perto da mãe. Então, Romanticamente, a gente quer ficar perto dos pais. Mas quando aquela família te agride, te inconscientemente te enfraquece, será que você vai querer ficar lá? Alguém comentou? Fez algum comentário aqui? A Marília quer falar. Não, eu, eu quero dar um exemplo, Roberta. Ah, deixa eu me apresentar, desculpa, sou Marília, então, sou contadora e consultora financeira, tenho dois filhos, um de 20 que já mora sozinho com a namorada, e uma de 10 que mora comigo. Eu fui casada por 20 anos, hoje eu sou separada, mas me dou muito bem com meu ex-marido, a gente tem um relacionamento bem bom. E a minha mãe e meu pai, eles tiveram eu e o irmão, nós somos dois filhos. E meu pai, depois da separação, teve mais três filhos com outra mulher. Só que, para mim e para o meu irmão, para nós, a gente nunca fez essa distinção de irmãos. Para nós, nós somos cinco, né? Nós somos cinco irmãos. Então, quando a gente está junto, porque a gente tem um relacionamento muito bom, nós cinco, a gente se fala, tá sempre tentando se reunir, quando a gente tá junto e diz, ah, apresenta esse é meu irmão, todo mundo acha que esses irmãos são filhos da nossa mãe. E quando a gente explica por algum motivo, não, porque, claro, eu e o meu irmão do mesmo pai e da mesma mãe, a gente é muito parecido, os outros já têm uma fisionomia um pouco diferente por causa da outra mãe, né? E aí eles dizem, ai, mas é teu irmão igual, como é que vocês se dão tão bem? Como é que, sabe? Já vem com aquela mentalidade que porque não é da mesma mãe, do mesmo pai, talvez não seja família, digamos assim. E a minha mãe, por sinal, abraça eles como se fossem filhos dela também. A gente tem um relacionamento, uma troca muito boa. Então, essa parte, assim, da família, né, que a gente vê muito essa mentalidade que a gente já traz, né? Porque na verdade é uma mentalidade que a gente já carrega dos antepassados, né? Daquilo, ah, não, a família é o pai, a mãe e os filhos. O que vem dali parece que já destoa do normal, digamos assim, do normal que não é para ser normal, né? Então é mais ou menos isso. Ai, que legal. Obrigada, Marília, contribuir. Bem, eu vou me E apresentar então, né? Porque tem pessoas aqui que não me conhecem, né? O meu nome é Antônio Nascimento, eu nasci de bons pais, né? Eu tive o privilégio de nascer no Rio de Janeiro, em Copacabana, né? Eu digo de bons pais porque os meus pais, eles são, né? Bem, um é falecido, o meu pai é falecido, a minha mãe é viva, né? Está até aqui por perto, né? Ouvindo tudo, né? E eu nasci de bons pais porque eles sempre foram muito dedicados, né? Sempre se esforçaram. Eu sou da época da ditadura, né? Então eles sempre se esforçaram a dar o melhor para a gente. A gente tinha as coisas e vejam bem, eu não sabia o que que era pobreza, né? Eu achava que eu era muito rico porque eu tinha tudo aquilo que eu precisava. E mas não, a gente era uma família simples, porém
o meu pai conseguia prover. Meu pai era o provedor, mas minha mãe também ajudava, porque tinha momentos que a situação apertava e os dois estavam juntos nisso, né? E eu sou empreendedor, então já há mais de 12 anos, né? Consegui falir a minha empresa, né? E agora eu sei como é que se faz, e agora eu estou abrindo uma outra, que é essa daqui. Eu gosto muito de viajar, tenho relacionamentos assim, os mais variados possíveis, né? E procuro incluir, sabe, todas as pessoas dentro dos meus relacionamentos, né? E gosto muito de ajudar, tá bom? E é isso. Eu tenho 54 anos, eu vou fazer. Eu tenho 53, eu vou fazer agora 54, né? E. Não, gente, eu tenho 54, eu vou fazer 55, né? Agora, dia 23 de março, eu faço aniversário, gente. E eu sou solteiro, né, ainda, e moro com a minha mãe, né? E a gente mora também com um amigo nosso, né, que todo mundo pensa que ele é filho dela, porque nós temos o mesmo sobrenome, todos Nascimento, né? Hum, E é incrível, né? Ellison Nascimento, eu, Antônio Nascimento, e a minha mãe é Nascimento. Então todo mundo pensa que a gente é uma família. E tá tudo certo, nós somos uma família mesmo, né? Porque é eu, a minha mãe, tenho um meu irmão que é casado, né? Ele mora mais afastado, mas aqui entre nós ele não liga muito pra gente, né? Mas a gente liga pra ele, tá? A gente tem uma, a gente tem uma atenção pra ele. A gente quer se chegar, né? Você sabe aqueles que querem se chegar e outros, né? É esse jeitão assim que a gente tem. Mas eu tenho essas famílias, né? Tenho essa aqui na minha casa, e eu sou muito feliz por isso, né? Por essas oportunidades de ter pessoas assim como vocês assim do meu lado. ah, querido, que maravilha. Gente, essa família que a Marília deu exemplo, estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. E que o Tony deu evento, são famílias que ressignificaram algumas coisas, que entenderam que a família, ela não precisa ser engessada, ela pode ser ampliada, né? Nossa, mas trazer uma pessoa para trazer, morar com vocês nem são da família. Nossa, abraçar um irmão de outra mãe. A sociedade, ela quer atrapalhar a família porque ela quer atrapalhar. Ela traz esses conceitos e essas crenças, né, Marília? Que você disse, opa, a gente é questionado essas questões porque ela está confusa. Então, as pessoas estão confusas e elas, como fazem parte da família, como elas fazem parte da sociedade, elas acabam confundindo o que de fato é família. E o que é família? São os vínculos afetivos onde tem valores. E esses valores são os mesmos que a sociedade deveria de ter. Do respeito, da empatia, da honestidade, da liberdade. Então, tudo está interligado, não tem como separar uma coisa da outra. E as pessoas querem separar o que não tem separação. Elas querem questionar o que é inquestionável. O amor que você tem por ele, independente dele ser filho de outra mãe, é inquestionável. Você trazer uma pessoa para morar com você e, coincidentemente, ele ter o mesmo nome que você, é inquestionável. É a lei da atração do amor e do afeto que nos atrai pessoas que só somam. Então, todo mundo que soma, que te fortalece e que te, às vezes, tira da zona de conforto, te desconstrói, pode ser e deve ser alguém da sua família, se você assim o considera. Então, o legal dessa reflexão é a gente trazer essa amplitude desse tema, até para atrair pessoas, porque o Tony terá alguns desafios para encher essas salas, porque sempre esse tema, esse nome família, vai trazer ou uma dor ou um vínculo afetivo, e que se de algum momento eu perdi ou não existe mais, né? No caso, essa pessoa aí que tem uma bicicleta apenas, talvez os pais não existam mais. Ah, então para que eu vou falar só para me machucar? A- Falar de família não pode ser falar de sofrimento, não pode ser falar de ausência, mas tem que ser falar de construção humana, de desenvolvimento pessoal. Em algum momento da vida você teve ela plena, inteira, mas agora você tem parte dessa família. Não quer dizer que ela não exista. Então, é esse desafio da gente encher essa sala, trazendo esse tema tão importante, tão fundamental, porque é a base da nossa vida, da nossa formação, da nossa humanidade.
Sem família ninguém vive. Sem alguém que te cuide, te proteja, te resgate, né? Não há humano sem há núcleo de afeto, núcleo de apoio, de, de força, de desenvolvimento. Não há. Não tem como não falar de família. Não tem como não construir uma pessoa a partir delas própria. Ela não existe. Então teremos alguns desafios aí, estamos abertos a isso, né, gente? Positivamente estamos aqui falando desse legado tão lindo que é a família. Nossa, eu amo a minha família, amo. Amo, 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 amo. Mas eu tenho tantos desafios ao mesmo tempo que eles me tiram a paciência. Às vezes eu quero doar minha filha, desabafo aqui de manhã. Às vezes eu falo, alguém quer essa menina? Por quê? Ah, Porque eu falo a mesma coisa. ela me tira da zona de conforto. Eu fui uma mãe aos 40 anos, uma mãe solo, né? O meu primeiro Uhum. filho, eu tive o pai dele, nós somos casados, tivemos. Aí eu separei do Daniel e falei, vou ficar solteira, livre, leve e solta, né? Abra suas asas. O que aconteceu? Doce ilusão, né? Doce ilusão. Falaram assim, você não. Meu Deus, o universo, as circunstâncias falaram, para quê? Amplia aí tuas redes. Seja mãe de novo aos 40 anos. Eu, como assim? E eu tenho uma filha de 5 anos que ela é como eu. Então a gente tem embate. Ela quer falar, eu quero falar. Ela quer teimar, eu quero teimar. E nós ficamos ali, ó. Então eu falo, meu Deus, por que que. Pai, como assim? Para me tirar da minha zona de conforto, porque família é tudo, né? Porque a minha relação com o pai do meu filho é perfeita. Nós somos, meu ex-marido é o maravilhoso, ele é o amor. Tá, mas como é ex? Porque a gente é tão amigo, a gente se dá tão bem que não tinha química, só tinha amizade. Então nós entendemos que cada um tinha que ir para um lado para ter a vida, é, digamos assim, homem e mulher feliz, plena, né? Nós tínhamos uma relação de amizade. Eu casei com meu irmão mais velho, né? O irmão que eu nunca tive era o meu ex-marido. Então, todo mundo fala, mas por que vocês se romperam? Eu falei, porque faltou algo fundamental para um relacionamento homem-mulher. Relacionamento homem-mulher tem que ter cumplicidade, intimidade e afinidade. Nós não tínhamos esses três. Não éramos um cúmplice, a gente vivia. Eu falava A, ele falava B. Não tínhamos afinidade. Eu gostava de MPB, ele de rock and roll. Não tínhamos afinidade. Então a gente entendeu que era por bem para a gente ter uma vida afetiva, homem e mulher, melhor. A gente precisava ampliar nossas possibilidades. E viramos amigos. Então eu tive uma primeira maternidade tranquilo, good vibes. Meu filho era tranquilo, o pai dele me ajudava. Aí eu fiz 40 anos, os hormônios, né, da perimenopausa vem, virei mãe de um namorado que foi embora para africano, foi embora para Portugal, me deixou com uma filha, fogo no parquinho. Aí eu tive que construir e reconstruir minha família. Lourenço, você é calmo, tua irmã é agitada, respeita ela. Liz, respeita teu irmão. A gente é uma família, nós três. Um menino calmo, vindo de uma relação, né, de uma construção tranquila e calma, e uma menina vinda de um relacionamento relâmpago. E como que eu ressignifiquei isso? Transformando a minha família na melhor família possível. A gente briga, a gente grita, a gente chora, a gente se abraça e tá tudo bem. Então as famílias precisam entender que, embora hajam desafios e diferentes valores, e que os valores nem sempre serão coletivos, né? Eles serão individuais, interpessoais, mas que eles precisam, de alguma forma, se complementar. Né? O meu nível de liberdade é diferente do nível de liberdade do meu filho. Eu gosto de músicas altas, meu filho gosta de fone de ouvido. Então, a minha liberdade precisa entender a liberdade dele. Eu não posso trazê-lo para um ambiente que ele não quer. E tá tudo bem. Aí a minha empatia, eu preciso ter empatia, que ela é uma criança, que ela tem 5 anos, que ela precisa questionar, mas ao mesmo tempo eu tenho que entender que eu sou a líder e que ela precisa questionar até um limite, que em algum momento eu vou ter que impor, porque afinal de contas eu sou a mãe. Então a gente vai construindo e desconstruindo a partir dos nossos valores pessoais e os nossos valores coletivos. E assim se dá a linda e bela família que a sociedade precisa rever, respeitar
e formar novamente. A gente precisa formar núcleos familiares com esses valores. Então, qual que é o papel da família? Contribuir para que os valores sociais e humanos se fortaleçam e também se reformar, se desconstruir e construir-se novamente a partir do que a cultura e a história nos trouxe, né? Toda evolução social, toda evolução cultural nos trouxe algumas perspectivas que a gente não esperava quando tinha família padrão, aquela que parecia que estava tudo bem. Então a gente precisa fazer essa dialética contributiva. Contribuímos com a sociedade contribui com e a gente não perde a fundamental necessidade e importância de nos construirmos enquanto família. Não podemos permitir que ela seja bombardeada, independente da sua formação e do seu contexto. Temos que defendê-la com unhas e dentes no atual sentido, de promover com que os valores não sejam quebrados. São inegociáveis os valores da empatia, do respeito, da honestidade, da liberdade. Isso é inegociável. Quando a gente tem isso muito claro, nossas famílias passam a ser felizes e mais plenas. Muito bom, né? Obrigado, Roberta Kise. É, como foi proposto para a gente se apresentar, né, também, eu gostaria que a Tássia, o Sidney, o iPhone e a Adri pudessem se apresentar também, né? E se caso vocês quiserem, né, claro, né? Se apresentarem para a gente conhecer um pouquinho mais. Aí depois disso, aí a Roberta Kise, ela vai dar uma finalização e a gente vai para a nossa atividade, que vamos terminar às 11h30. Eu gostaria que uma pessoa pudesse, isso depois das apresentações, né? Uma pessoa pudesse, que a gente vai ter uma atividade chamada Fatos e Causos, né? O que que é? A gente vai contar uma história bacana, ou não bacana, pode ser triste ou pode ser feliz também, sobre a nossa família. Né? Pode ser um fato, um caso agora que aconteceu, ou pode ser alguma coisa lá de avós, de bisavós, alguma coisa que vocês ouviram, né? Que pode ser relevante para nós, tirar um aprendizado bacana ou dar uma risada, não teria um problema com isso, tá bom? Então vamos lá, a apresentação. A Tássia gostaria de falar um pouco sobre você. Oi, claro, é um prazer. Bom, meu nome é Tássia Pasqualino, eu sou advogada, especialista em direito internacional de família. Então, o tema família é algo muito importante para mim. Gostei muito do que ela falou, inclusive até no início da nossa conversa, né? Eu falei assim: eu tô aqui com a minha mãe, tô cuidando dela, tá? Por isso que eu tô de câmera fechada, porque ela não quer aparecer, ela tá doente. E essa pessoa que está aqui do meu lado, na verdade, não é minha mãe biológica. É uma pessoa que eu tenho muito apreço por ela. E então eu falo que ela é minha mãe, né? E a gente está falando sobre a questão da família. E isso é muito interessante, foi muito bacana, porque você não precisa ter só a sua mãe biológica, você pode ter outras mães também. A sua tia pode ser sua mãe, dependendo do carinho que você tem por ela. Ela pode ser considerada uma mãe também, né? Seu pet pode fazer parte da sua família. Então, a família ela pode ser vista de diferentes formas. Então, eu gostei muito da, 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 agora me fugiu a palavra, Abordagem. do que ela falou, gostei. E da abordagem, gostei muito da abordagem, foi muito boa e é um tema muito, muito bom que eu gosto muito. Então tá, é isso. Obrigado, Tássia. Você e a sua mãe são muito queridas, tá? Sejam bem-vindas sempre entre nós aqui. Sidney, Obrigada. Thales, fale um pouco sobre você, tá? Para a gente conhecer aí. Muito bem, é um prazer poder participar. Muito bom dia a todos e a todas. Bom, eu me chamo Sidney Tales, tenho 49 anos, sou bacharel em Direito e também formando no mestrado sobre Direitos Fundamentais e Democracia, que é algo assim bem especial no sentido de se compreender vários valores fundamentais para a convivência em sociedade, né?
E principalmente o que muito me chamou a atenção na fala da amiga Roberta, e Roberta, nós somos amigos já há um certo tempo, né? E nós temos muitas coisas em comuns. E o interessante é que ela iniciou sobre os aspectos da família, daquela família tradicionalista, a família patriarcal, que é muito contida ali no Diploma Normativo de 1916, que é justamente o antigo Código Civil. Hoje nós estamos sob a égide do Código Civil de 2002 até então, em que se abriu mais o leque sobre essa pluralidade das famílias, né? E, naturalmente, a família, o contexto familiar, a partir da Constituição de 1988, ela é fundamentada no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, assim, parabéns ao grupo, parabéns por essa iniciativa de também estimular esse aspecto de busca, de reencontro consigo, né? Capacidade de afeto enquanto valor subjetivo da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana, contida ali desde o artigo 1º da Constituição. Então, esse aspecto geral, ele orienta o quê? A proteção integral à família é um outro princípio super importante ali, contido tanto na Constituição quanto no atual Código Civil, né, que nós somos regidos, e, naturalmente, esses dois diplomas normativos de super importância, eles reconhecem diversas formas da entidade familiar, incluindo aí o casamento civil, que é um outro aspecto, né, quando as pessoas se unem e de várias formas podem se unir através de uma possibilidade de uma união estável, uma comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, o que se promove ali um pluralismo das estruturas familiares, né, que vem ao encontro do que vem a ser uma possível democracia, uma possível construção de uma democracia. Portanto, assim, nessa minha breve fala, eu quero assim ressaltar essa importância desse grupo de reflexão, de encontro, né? Inclusive já conheci ali algumas das plataformas, fiquei muito interessado, até comentei com o Roberto ainda agora através do WhatsApp. Eu já tinha procurado assim dados meus pregressos familiares através do Family Search. Inclusive descobri algo que eu não sabia, que por parte da minha avó materna, eu tenho descendência italiana, então olha só que coisa interessante, o direito à nacionalidade europeia, né, que é algo que eu posso, através desse grupo, tentar refletir, tentar encontrar. Espero contar aí com a ajuda do Tony também para isso, porque não é fácil, né, não é fácil a gente se lembrar e não ter noção assim de nomes que a gente nem nunca ouviu falar na família. Então, assim, até os meus avós eu tenho certeza que eu conheci. O que vem antes disso, eu nem tenho noção do nome deles. Então, assim, eu tenho que aproveitar enquanto que alguém está vivo para ver se me dá alguma pista, né? Então, veja só, a importância desse grupo. Então, é isso, assim, eu sei que eu falo demais, enfim, mas eu acredito que é um grupo que vai ajudar muitas pessoas, né? Também uma situação, eu vislumbro, assim, uma situação, inclusive, terapêutica, né? Porque quando a gente faz é, quando a gente faz ali alusão a vidas passadas, a antepassados, a gente tem também a ocasião de reconciliação, de descobertas, capacidade ali de desenvolver o perdão, outros valores familiares e sociais se põem aí em estrada, né, no caminho. Então, muito feliz por estar aqui, espero que o grupo cresça, né? Contem comigo também para divulgar, né, essa questão também da disposição de interligar laços aí através de outras culturas, é uma possibilidade a partir da comunicação internacional. E que bom que está aqui, fico bem contente. Muito obrigado a todos. Obrigado, Sidney, você é muito querido, viu? E seja bem-vindo entre nós sempre, tá bom? Adri, você quer se apresentar para nós?
Claro que sim, muito bom dia. E, apesar de eu ter chegado no. Eu fui a primeira a entrar nessa sala, não tinha ninguém. Aí eu saí, chegou o vizinho, então aí você já sabe como é que é, e eu tocando logo para começar a assistir. Cheguei no finalzinho, mas que bom que eu ainda peguei uma parte muito importante da fala da Roberta, e olha, falar sobre família é a nossa base. Falar sobre família é saber das suas origens, de onde você veio e para onde você vai. O Sidney fez uma colocação muito importante. Ele se descobriu, né, como descendente de europeu. Pensa bem, eu tenho a felicidade de ser descendente mesmo de africanos, né? E a minha avó veio pequenininha, a minha bisavó veio pequenininha para o Rio de Janeiro, trazida da África, juntamente com a minha tataravó, que era escrava, né? E a minha avó, que faleceu bem velhinha, ela é filha de escrava. Minha bisavó foi escrava e minha avó, filha de escravo. E isso me faz entender, porque, falando por mim, como mulher negra, quando a gente nasce, nós sofremos muitas discriminações, né? O negro, ele já nasce tentando provar o tempo todo, tendo que provar o tempo todo o seu valor, que ele pode, que ele consegue. E quando eu cheguei na adolescência e eu descobri que a minha avó tem um olho azul, tinha um olho azul, e que havia uma descendente, uma mulher negra, escrava Anastácia, dos olhos azuis, aquilo para mim foi uma inspiração. Por quê? Sinal que eu sou descendente da escrava Anastácia, nem sou nada, mas aquilo foi um diferencial na minha vida. Por quê? Porque a minha avó tem os olhos azuis. Tinha, né? A minha falecida avó. E isso fez a diferença. E com o tempo a gente aprende que nós não somos descendentes de escravos, somos descendentes de um povo que foi escravizado, mas nós somos descendentes de reis e rainhas, né, que foram tirados da sua terra para trabalhar, para ser escravizado em outros países. E quando eu ouço histórias e vejo a minha própria história, é aí que eu tenho mais força de vontade de construir um alicerce ainda mais sólido para minha família, para os meus filhos. Eu sou vó, eu tenho o privilégio de ter duas netas lindas, maravilhosas, que por mais que o meu genro seja mais clarinho, que mais claro, pouca tinta eu falo, não tem nada de, de branquinho não, pouca tinta. As minhas netas falam assim: eu sou negra, porque eu sou filha de uma avó negra, eu tenho sangue negro, é o que prevalece. E a família é o que nos sustém em situações difíceis. Eu vi o relato da outra moça dizendo que ela estava com alguém, cuidando de alguém, demonstrando amor por alguém que ela quer como mãe. É sobre isso, é sobre isso. Muitas vezes a nossa família, da nossa genética mesmo, não é tão presente quanto anjos que Deus envia na vida da gente, para que cuidam, possam cuidar e ser cuidados também. Né? Que lindo tudo isso, um prazer ter ouvido as poucas palavras e um prazer poder estar aqui. Espero continuar, que tenham outros. Muito obrigado por esse momento. Muito obrigado, Adri, Adriana. Adri, bota teu telefone no chat que eu quero te mandar um convite para um evento que eu vou fazer. Deixa eu abrir a câmera aqui primeiro para te ver, lindona. Vamos ver se você lembra de mim. Aê! Você que é Adri, já te mando o convite. Diva de Pois Alcântara. então, eu falei, a diva de Alcântara, isso mesmo?
Isso mesmo, pois eu já falei lá no grupo, tô dentro. Daqui a pouco tô Perfeito. me arrumando para poder ir lá para a RPC com vocês. Então, fechou. Gente, vamos transbordar nesse mundo, né? Obrigado, Ada, pela sua energia, pela sua história familiar linda, pelo seu legado. Eu teria uma maior satisfação de poder ajudar na construção disso documentalmente, tá bom? Tamo aí, tamo junto. O Marcos também, você chegou um pouco mais tarde, né? Que bom que você chegou, está entre nós. Você quer falar um pouquinho sobre você? Né? A gente tem ainda uns minutinhos. Né? Eu gostaria de fazer uma dinâmica bacana antes da gente, a gente terminar. Eu gostaria de fazer uma dinâmica sobre fatos e causos, embora a Adri contou um fato e causa bastante legal. Marcos, você quer falar um pouco sobre você? Quem é você aí? Quem é o Marcos? De onde você veio, Marcos? Ou se não, fique tranquilo, tá bom? Ele tá sem microfone, ele mandou mensagem para mim que tá sem microfone, tá, não tá podendo falar. Sem som e sem vídeo, mas ele é Tudo bem. fotógrafo. A gente vai. Coloca ele lá no grupo, ele tá lá no nosso grupo de convidados Eu especiais? vou colocar ele lá, tá bom? Isso, coloca. E o iPhone, você gostaria de falar também um pouquinho para nós, antes de te conhecer? O iPhone Também não. chama Jacob, mas eu não sei se ele Ah, vai poder falar. tá certo, então. Gente, então essa é agora a nossa atividade relâmpago é assim. Eu gostaria que alguém contasse, agora era do fatos e causos, né? Alguém contasse uma história bacana de um ancestral seu ou de alguém presencial, uma história bacana, um fato que aconteceu, que a gente possa aí finalizar a nossa atividade com assim, sendo nutridos, né? Com essa experiência que ele passou. Alguém gostaria de contar um fatos e causos? Se não, eu posso contar o meu. Eu também tenho um caso para contar. Quem não contar, estamos dando a vez, né, Tony? Se eles não contar, eu Isso. tenho. Tem um caos aqui bacana aqui, gente. Tá bom, gente. Então eu vou contar. Então, um fatos e causos que eu quero compartilhar com vocês é quando o meu avô foi conquistar a minha avó. Meu avô por parte da minha mãe, tá? E todos eram agricultores, né? A minha avó era uma menina muito prendada, sabia fazer renda, né? Era uma menina muito, mas era agricultora, tá? Agricultora, ia lá para a roça junto com os meus avós. E aí um homem muito bonito, né? Olhinho azul também, foi querer conquistar a minha avó, né? Só que eles falam assim, não, mas eu não posso ir assim como eu sou, né? Porque eu sou pobre, né? Eu não posso ir ali. E aí o que foi que ele fez? Ele tinha um amigo que tinha um cavalo branco selado. E naquela época, lá na época de Dom João Charuto, né? Quem tinha sela no cavalo era gente que tinha dinheiro, né? Então ele foi lá, se vestiu todo de branco, né? Todo de branco, subiu no cavalo e foi conquistar a minha avó. Chegando lá, os meus bisavós, né? Lá, agricultores, né? Tudo ficaram impressionados com aquele homem com cavalo selado, né? Nem prestou atenção nele muito, né? Mas sim no. Nossa, então ele é uma pessoa que tem bastante posse. Aí o meu avô, conquistador, foi lá e se apresentou, né, para minha avó e todos gostaram dele. E aí o meu avô fez o quê? Deu a mão. Pronto, deu a mão da minha avó, e você sabe que naquela época, quando dá a mão tá dada, né? E aí se casaram, né? E com o tempo ela percebeu que ele não era tudo aquilo que ele tinha apresentado para ela, né? Então, mas eles viveram, a minha avó faleceu muito cedo, né? Com 48 anos, né? Mas o que que eu trago aqui né, interessante, né? Que a gente pode conseguir, né? Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, a gente pode conseguir, né? A gente pode criar oportunidades, pode pedir ajuda para alguém, né? E para a gente poder conseguir alguma coisa. Claro que ele enganou, né? Ele enganou a minha avó,
né? Mas eles durante muito tempo eles viveram felizes ali, né? Tiveram uma família enorme, muito grande, e eu estou aqui graças a isso, né? Graças a essa conquista, todo esse sacrifício que o meu avô fez para se casar com a minha avó, né? E eu estou aqui hoje fazendo esse relato para vocês, tá bom? Então, essa é parte da história da minha família. Roberta, você disse que quer contar um causos e fatos aí? Ah, estão me ouvindo? Sim, Eu acho que eu fechei a câmera. isso. Nossa, eu gostei muito quando você falou assim, ele, entre aspas, ele enganou, né? Ele tinha um objetivo, ele achou oportunidades para conseguir o objetivo, na verdade, né? E, enfim, é uma oportunidade, conseguiu, criou uma relação e foi feliz com ela. Admirável seu vô. Não, a meu vô também é um vô, mas é um vô científico, da ficção científica. O meu vô se chama, não é eu chamo de vô, eu chamo de pai. É de um filme chamado Raízes. Em 1980, o ano que eu nasci, tinha um filme chamado Raízes, não sei quem já assistiu. E esse filme tinha um protagonista chamado Kunta Kinte. Kunta Kinte tinha uma filha chamada Kizzy. A que nasce e a que fica. E minha mãe chamou meu nome de Kizzy por conta do filme de Kunta Kinte. Ela falava, nossa, eu assisti o filme, achou tão bonito. E ele era um escravo que fugia, 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 não parava. Ele não aceitava ser escravo. Sempre fugia. Na última fuga de Kunta Kinte, o capitão do mato capturou e o dono dele bateu muito em Kunta Kinte. E sabe o que eles fizeram para Kunta Kinte não fugir mais? Cortaram o pé do Kunta Kinte. Não foge mais, que agora a gente tirou seu pé, cortaram o pé dele. Aquilo impressionou tanto a minha mãe e me impressiona até hoje. Ele disse assim: vocês tiraram o meu pé, mas não tiraram a minha liberdade, porque a minha liberdade está na minha mente. Então, que a gente seja livre, tenha uma mente livre e não fique aprisionado a rótulos que nos dão, a lugares que nos determinam. Então, Kunta Kinte me ensina muito. Não é porque eu sou pobre eu não vou conseguir, não é porque eu sou preta eu não vou conseguir, não é porque eu sou mulher eu não vou conseguir. Quando você tem uma liberdade de mente, uma liberdade de objetivo e de fé, você conquista seus objetivos, mesmo com dificuldade. Mas nunca desista dos seus objetivos e tenha uma mente livre para aprender. Então, Kunta Kinte me ensinou que a gente tem que ter uma mente livre para aprender, para sonhar e para se desenvolver. Muito bom, muito bonito. Gente, foi muito bom poder reunir com você. Dagmar, seja bem-vinda entre nós. Você chegou justamente no finalzinho, tá? Mas não fique triste, porque sábado que vem teremos mais. Teremos um palestrante muito bacana que se chama Alexandre Ferro. Ele vai falar sobre família também, né? E eu vou poder apresentar outros recursos de genealogia para que vocês possam fazer a história de vocês, tá bom? Quero agradecer, Roberta Kiss, de todo o coração. Muito obrigado pelo seu sacrifício, tá? De você estar conosco hoje. Vamos continuar esse legado, vamos continuar essa história. Como disse, né? Vocês são os membros fundadores, né? E tem muito valor. Esse nosso clube ele tem muito valor porque a gente é família. E família por mais que bombardeie a gente, né, a nossa família, mas ela não se acaba. Ela sempre deixa, digamos assim, um rastro, né? Um rastro de aprendizagem, um rastro de experiências edificantes, né? Um rastro de segurança. É nisso que a gente tem que nos pautar, né? E dentro desses formatos que nós temos de família, que está tudo bem, tá bom? E que a gente consegue aí, através desse projeto aqui bacana, que está começando hoje, exatamente hoje. Como eu disse aqui, é uma pré-estreia, porque vai ter o lançamento no dia 22 de abril, todos estão convidados, tá? Quem não estiver no grupo de convidados especiais, a Roberta vai colocar, tá bom? Ela tem o acesso e vocês também, tá? Vocês podem convidar pessoas. Eu vou dar o acesso também para cada um ser, a partir de hoje, um administrador desse grupo. E comunicando que o grupo, o clube, ele vai ter uma rede social, que é o WhatsApp, que é o mais comum, tá? Mas eu vou ver porque
ele só compartilha, ele não compartilha, ele não dá acesso a muitas pessoas, né? Eu estou pensando, vocês podem me orientar, uma rede social, porque nós vamos crescer muito, que é para crescer muito, tá? E eu não sei se o WhatsApp vai comportar a quantidade de pessoas que vão querer estar com a gente, trabalhando com a gente, né? E fazendo essa história juntos, né? Então, vocês podem. Bem, vocês todos vão ter acesso, assim, como eu estava falando, aí depois do lançamento, da inauguração, esse grupo, digamos que vai ser fechado. Mas se vocês quiserem ficar fazendo relacionamentos, bacana, tá? Vai ser muito bom, porque é uma amizade que nasce, porque daí vai ter um outro grupo oficial dos membros fundadores do Clube Memórias e Descobertas, tá bom? Então eu deixo o meu agradecimento com vocês, né, todo o meu carinho, e a nossa reunião se encerra nesse momento e nos vemos no próximo sábado com mais uma reunião familiar Código de Família. Obrigado, Dagmar. Chegou agora, mas pegou aí o finalzinho. Sábado que vem você vai poder estar com a gente aí desde o começo, tá bom? Ótima semana para vocês e eu vou entrar em contato com vocês para ajudar vocês a construírem ou dar uma olhada aí na árvore familiar de vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo sábado. Obrigado, Roberta. Tudo de Obrigada a bom. todos pela presença. Beijo.